E aí, moçada, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Oi, professor. Tudo bom, Duda? Ô, professor, Oi. sobre a prova, o senhor pode ver qual que eu errei? Pra mim ver, pra mim tentar resolver qual que tá certo, por favor? Ah, tá. Depois, eu vou ver depois. Eu vou só usar a aula de hoje para a gente terminar nosso conteúdo. E amanhã a gente vai voltar na prova lá para a gente acompanhar juntos. Aí eu te passo direitinho. Não finaliza ainda não. Você tem duas oportunidades para fazer, né? Você acha que sim? É, são duas. Deixa eu só terminar o conteúdo hoje. E aí amanhã a gente tem duas aulinhas, a gente consegue ver as questões direitinho, acompanhar com vocês. Pode ser? Pode. Beleza, então. Deixa eu colocar a chamadinha aqui só para adiantar o nosso lado. Achar aqui. Pessoal, minha rede tá muito instável hoje. Se eu ficar caindo aí, vocês não... Ou se a minha voz sumir por acaso, vocês me avisam aí, porque tá caindo toda hora aqui. Hoje é dia 23, né? Só que tá certo, é essa turma mesmo. Vamos lá. Ana Luísa? Presente. Arthur? Caio tá aí? Presente. Camille? Presente. Catarina? Eduarda? Presente. Felipe? Gabriela? Aki? Kaique? Maria Eduarda? Tá aí a Maria Eduarda. Poliana? Poliana? Ok. Késia? Rafaela? Victória? Presente. Muito bem. Deixa eu voltar aqui no lobby para colocar a apostilinha aqui para vocês acompanharem comigo. Deixa eu abrir. Ficaram dois exercícios lá da última aula que eu falei para vocês que eles eram um pouquinho mais demorados, né? Para a gente poder resolver juntos aqui. Deixa eu colocar aqui e ver se dá para vocês visualizarem. Só um pouquinho. Dá para visualizar aí, pessoal? O exercício 9, na página 53. Sim. Então aí, né, esse exercício 9, aí na página 53, ele fala o seguinte: Carolina tem 3 cartões brancos numerados de 1 a 3 e 3 cartões pretos também numerados de 1 a 3. Ela escolheu ao acaso um cartão branco e um cartão preto. Qual é a probabilidade de a soma dos números dos cartões escolhidos ser par? Então, nós temos aí duas situações, né, onde nós vamos ter que somar as probabilidades com relação aos cartões brancos e somar as probabilidades com relação aos cartões pretos. Para isso, o recurso assim mais fácil de a gente conseguir determinar essas probabilidades, né, é construir algumas tabelinhas de possíveis combinações com relação aos cartões brancos e pretos. Eu vou colocar aqui no meu manualzinho para vocês verem como é que nós podemos resolver essa situação. Vê se dá para enxergar aí, pessoal. Dá para enxergar? Sim. Então tá aí, ó. Se você construir tabelas como essas, você vai ter os possíveis resultados, né, para a soma dos números dos cartões a partir, né, dos resultados que podem aparecer. Vejamos. Se você tem aqui nessa primeira coluna que sejam os cartões brancos e nessa segunda coluna, né, que sejam aqui os cartões pretos, o que acontece então? Você pode, né, nessa situação, fazer um primeiro sorteio de um cartão branco com preto, sendo os dois igual a 1. E a soma dos dois, 1 mais 1, é igual a 2.
Você pode sortear também um cartão branco com o número 1 e um cartão preto com o número 2. E a soma dos dois, 2, né, mais 1, vai ser igual a 3. Você também pode sortear um cartão branco com o número 1 e um cartão preto de número 3. E isso te dá a soma dos dois igual a 4. Na sequência, você também pode sortear um cartão branco com o número 2 e um cartão preto com o número 1. Isso vai te dar, então, a soma dos dois números, 3. Você pode sortear um cartão branco de número 2 e um cartão preto de número 2. E isso vai te dar, a soma dos dois números, igual a 4. Também pode sortear um cartão branco 2 e um cartão preto igual a 3. A soma dos números vai te dar 5. Pode sortear também as outras possibilidades todas com cartão branco igual a 3, preto igual a 1, a soma dá 4. Cartão branco 3, cartão preto 2, a soma vai dar 5. Cartão branco 3, cartão preto 3, e a soma vai ser igual a 6. Então são todas essas possibilidades de sorteio que você pode ter. Aí você analisa, né? Ele quer saber com relação a números pares e números ímpares na somatória. Você vai perceber, então, que na combinação de 1 e 1 vai dar par. Combinação 1 e 2 dá 3, né? Vai ser ímpar. Cartão 1 e 3, número 4 dá par. E você vai classificando todos esses resultados, né? Entre pares e ímpares. Agora você vai chegar e calcular a probabilidade. Ou seja, número de eventos, né, desejados, que te interessam, dividido pelo número de eventos possíveis, né? Então, vejam, há 9 possibilidades de combinações de sorteio e me interessam, então, 5 das possibilidades, né? Cuja soma vai ser par. Veja que eu tenho aqui uma possibilidade de par, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 possibilidades, 5 eventos favoráveis, dividido por 9 eventos possíveis. Eu tenho aqui uma somatória de 9 combinações diferentes. Então, nossa probabilidade é de 5 nonos. Tranquilo aqui, galera? Sim. Alguma dúvida aí? Não. Não. Voltando lá para a nossa apostilinha. Deixa eu ver qual que é o outro exercício. Então, aqui, 5 nonos, alternativa B, né? Lá no gabaritinho. E vamos para o exercício 10. O exercício 10, ele fala o seguinte, né? Uma caixa contém uma cédula de R$5, uma de R$20 e duas de R$50, de modelos diferentes. Retira-se aleatoriamente uma cédula dessa caixa, anota-se o seu valor e devolve-se a cédula à caixa. Em seguida, repete-se o procedimento anterior. A probabilidade de que a soma dos valores anotados seja ao menos, né, igual a 55 é de quanto? Quer dizer, a soma, né, dos valores anotados tem que ser igual a R$55 ou maior do que R$55. Esse tipo de exercício também, a melhor técnica de resolução para ele é a construção de uma tabela de possibilidades. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, lá no meu gabaritinho, como que nós podemos construir essa tabela. Então, deixa eu ampliar aqui. E me digam aí se dá para vocês visualizarem. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Então, vejam lá. Nós vamos construir uma tabela. E nessa tabela nós vamos colocar, então, as combinações, né? Eu tenho ali a situação onde eu vou tirar uma primeira nota, anotar o valor. Devolvo e depois tiro uma segunda nota, anoto o valor e devolvo. E eu tenho que calcular a probabilidade de que a soma desses valores seja maior ou igual
aos R$ 55 que ele tinha falado, né? Então, vejam, a primeira vez que eu for tirar as notas, eu tenho as probabilidades de tirar a nota 5, R$ 5, a nota de 20, uma nota de 50 de um modelo e outra nota de 50 de outro modelo. E depois, na segunda nota que eu for tirar, que eu devolvi lá para a caixa, né, eu tenho as mesmas 4 possibilidades. Tirar uma nota de 5, tirar uma nota de 20, tirar uma nota de 50 de um modelo, ou tirar outra nota de 50 de outro modelo. Então, à medida que isso acontece, vamos lá para a primeira situação, a primeira possibilidade. Tirei uma nota de 5 e, na sequência, outra nota de 5. A somatória deu 10. Tirei uma nota de 5, na sequência, uma nota de 20. É outra possibilidade. A soma deu 25. E assim por diante, né? Tirei uma nota de 5 e depois uma nota de 50 de um modelo. A soma deu 55. Tirei uma nota de 5 e, na sequência, uma nota de 50 de outro modelo. Então, a soma deu 55. Então, eu vou montando todas essas possibilidades, né, de combinações. Tirei uma nota de 20, uma nota de 5, na sequência, a soma deu 25. Tirei uma nota de 20, uma de 40 e outra de 20, a soma deu 40. Tirei uma nota de 20 e outra de 50 de um modelo, deu 70. E eu monto, então, todas as 16 combinações possíveis, né, de sorteio dessas diferentes notas. E aí eu observo, né, em quais situações eu consigo tirar, na soma das notas, um valor maior ou igual a 55. Veja que está aqui, ó. São todas estas combinações onde eu consigo, na soma das notas, ter um valor maior do que R$ 55. Então, das 16, né, combinações, nós temos aqui 12 possibilidades de sorteio, cuja soma das notas vai dar um valor maior do que R$ 55. De 16 possibilidades, de 16 resultados possíveis, nós temos 12 resultados que não são favoráveis. Então, é só calcular 12 16avos nessa probabilidade, né? 12 16avos, então, 12 resultados possíveis, 12 resultados favoráveis de 16 possíveis, 12 16avos, eu posso simplificar, né, dividindo em cima e embaixo por 2, até chegar em 3/4, que é a mesma coisa que 75%. Se você dividir 3 por 4, você vai obter 0,75, que é a mesma coisa que 75% de probabilidade. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Alguma dúvida aqui? Não. Não. Muito bem. Então, vamos voltar lá para a apostilinha, para dar sequência lá no nosso conteúdo, que agora vem aí, né, o estudo, né, dos gráficos, né, leitura e interpretação de gráficos. É bem tranquilo isso, né? Nós vamos estudar aí os gráficos de linhas e barras. Ó, né? Então, está mostrando aqui para nós aí na página 53, leitura e interpretação de gráficos de barras ou colunas ou de linhas. Então, dependendo do tipo de informação que quer trabalhar, existe um modelo de gráfico que é mais adequado, né, para ele te fornecer informações a respeito de tendências que acontecem dentro de um conjunto de números que são provenientes de uma pesquisa, que são provenientes de algum tipo de informação que você quer avaliar a sua tendência. Então, veja um exemplo que ele coloca aqui. Em uma eleição para prefeito de uma cidade, concorreram 3 candidatos, franco, dúbio e o falacioso. Durante a campanha eleitoral, foram feitas 3 pesquisas. A primeira no início da campanha, a segunda quando faltava um mês para as eleições e a terceira foi divulgada na véspera das eleições. O gráfico de colunas ao lado mostra os resultados de cada pesquisa. Com base nesse gráfico, responda as questões. Então está aqui, pessoal, tem um gráfico de barras, né,
mostra aqui os resultados da primeira pesquisa, no eixo, né, horizontal, resultados da segunda pesquisa e resultados da terceira pesquisa. Então, o que dá para você observar a respeito desse gráfico, dessas informações que estão aqui? Você vê que na primeira pesquisa, o nosso amigo aqui, que está de verdinho, né, que é o tal de falacioso, o cara estava com 60% de intenção de voto, aí ele caiu para 40% na segunda pesquisa e nova queda na terceira pesquisa para 22%. Esse cara está em maus lençóis, né? Ele está caindo nas intenções de voto. Aí você observa também que o nosso amigo aqui, de azulzinho, que é o nosso amigo Franco, ele subiu aqui, na primeira pesquisa, para 25%, e depois ele manteve aqui, ó, uma alta para até 48%. Ultrapassou, né, o nosso falacioso. E o nosso dúbio, que é esse aqui que está vermelhinho, tinha 20% na primeira, deu uma crescida a 30% para a segunda pesquisa e na terceira caiu a 25%. Brancos e nulos, indecisos, né? Manteve aqui no início 10% na primeira, caiu para 5% na segunda e manteve em 5% na terceira pesquisa. Então, esse gráfico te mostrou uma tendência, né, ao longo do tempo, de como estava a intenção de voto, né, dos eleitores. Então, ele pergunta aqui, na primeira pesquisa, um dos candidatos liderava a disputa eleitoral com mais da metade das intenções de votos. Essa afirmação é verdadeira? É verdadeira. Porque eu tinha aqui o nosso candidato falacioso, em verde, 60% das pesquisas, né, indicavam a preferência por ele. Enquanto os outros, né, se você somasse aqui, tinha 20% com 10. Ou seja, 40% dos pesquisados eram para outros candidatos. Então, o falacioso com 60% estava com mais da metade, né, da intenção de voto, de fato. É verdadeiro. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Na sequência, ele pergunta aqui no item B, né? Sabe-se que em cada uma dessas pesquisas a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Isso significa que o percentual de votos de cada candidato pode ser 2 pontos percentuais maior ou 2 pontos menor. Observando a terceira pesquisa, quais são os percentuais mínimo e máximo dos candidatos dúbio e falacioso? Então é só você voltar lá no gráfico, procurar o dúbio e o falacioso. O dúbio, vermelhinho aqui, tinha 25%, então o máximo dele poderia ser 27% e o mínimo 23%. O falacioso, que tinha 22%, poderia, dentro da margem de erro, alcançar 24% ou, no mínimo, 20%, dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Então, está aí a resposta, né, desse item, quanto aos valores máximos e mínimos que eles poderiam alcançar dentro da margem de erro de 2 pontos, a mais ou a menos. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Aqui no item C, por causa da margem de erro da pesquisa, podemos afirmar que na terceira pesquisa ocorreu um empate técnico entre dúbio e falacioso. O que isso significa? Pessoal, sempre que na pesquisa, se você observar aqui o dúbio e o falacioso, né? Então, vou mostrar para vocês aqui a situação dos dois. O dúbio vermelhinho e o falacioso verdinho. Está aqui. O que acontece? Quando você pega os extremos da margem de erro, significa que eles estão num empate técnico. Significa que não dá para você afirmar quem está na frente do outro. Por quê? O nosso amigo dúbio, de 25%, a margem de erro pode jogar a ele, né, com 2 pontos de margem de erro, pode jogar a 23. Enquanto que o falacioso, que tem 22%, a margem de erro de 2 pontos percentuais pode jogá-lo a 24. Então, percebam, dentro da margem de erro, essa classificação, o de 25% está na frente do de 22%, ela não faz sentido. Porque dentro da margem de erro, a realidade pode ser essa.
Então, quando eu tenho essa dúvida, né? Quando eu estou trabalhando dentro dos limites de margem de erro, dentro da pontuação dos dois, eu, então, uso esse termo de empate técnico. A pontuação que eles apresentam, os valores estão dentro das margens. Tranquilo, pessoal? Sim. No item D, ele fala aqui, ainda considerando a margem de erro e sabe o total de 60.000 eleitores, quais os números mínimo e máximo de votos esperados para o candidato Franco, de acordo com a terceira pesquisa? Então, você vai até lá, procura o candidato Franco, que é o azulzinho, o Franco. Ele apresentou 48% das intenções de voto, dentro de uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Aí você faz o cálculo, né? Vamos lá no cálculo. 46% dos 60.000 eleitores corresponde a 27.600 eleitores, né? Se você pegasse, né, 50% de 60.000 eleitores, corresponde a 30.000 eleitores. Então, vejam, de 46% de 60.000, dentro do valor real que foi apresentado, são 27.600 eleitores. Só que você tem a margem de erro, 2 pontos acima, 2 pontos abaixo. Isso representa 4 pontos percentuais. Então, eu vou adicionar esses 4 pontos percentuais dentro da margem, né, dentro da porcentagem que ele apresentou, de 46%, e eu vou esperar, então, 50% de 60.000 eleitores. Então, isso corresponde a 30.000, né? Se você pegar o menor valor, 46% de 60.000, dos 48 que ele tinha, né? Voltando lá, ele com 48% de intenção. Tirando 2 pontos percentuais, que é o valor mais baixo na margem de erro, eu vou, então, aplicar 46%. 46% de 60.000, 27.600. E na situação onde a margem de erro dá 2 pontos acima do valor, então seriam de 48 passa a 50% dos 60.000. Então está no intervalo entre 27.600 a 30.000 votos, considerando então a margem de erro de 2 pontos abaixo ou acima. Tudo bem, galera? Sim. De novo, aqui vem um gráfico, né? Veja agora um gráfico de linhas que mostra a evolução dos 3 candidatos ao longo da campanha. Agora, ao invés do gráfico de barras, foi utilizado um gráfico de linhas, onde nós colocamos os pontos, né, com relação à data da pesquisa, no eixo horizontal, e a porcentagem que eles alcançaram no eixo vertical. E aí eu ligo esses pontos através de linhas, e isso me mostra, então, uma tendência, da mesma maneira que o gráfico de barras, né, mostrou para nós. Então tá aí. O gráfico de linhas também pode ser utilizado para mostrar para você a tendência na intenção de voto. Outro gráfico que é apresentado aqui ao lado é um gráfico sobre o resultado de uma reportagem sobre o valor da internet móvel pré-paga no mundo. Então, aqui nós temos os países, né, estão aqui listados no eixo horizontal. E no eixo vertical, que seria né, o topo das barras, mostra para nós aqui a quantidade, né? Ou seja, quanto que se paga em dólares para a banda móvel. Então, mostra que a Índia, ela tem, então, ela paga aí, os indianos pagam 1,2 dólares, né, para a banda larga. Na China pagam 4 dólares. Na Rússia, 5,9. No Brasil, 6 dólares. Mostra
Na Colômbia, por exemplo, 13 dólares. E o que paga mais caro aqui, 25 dólares lá nos Estados Unidos. Então aqui eu tenho uma relação de países e os valores que eles pagam, né, com a cesta, né, da banda. Então está sendo colocado aqui numa ordem do menor, de quem paga menos, até o que paga mais. É um gráfico comparativo também, muito utilizado aí para você estar comparando informações. Com base nesse gráfico divulgado em 2017, responda as questões. Em qual moeda os valores foram indicados? As moedas em dólar, né, pessoal? Está lá no gráfico escrito dólar. Qual país cobrava o menor valor para esse serviço? Nós vimos lá que é a Índia, né? Cobra o menor valor e o maior valor os Estados Unidos. No item C, nos Estados Unidos se pagava quanto a mais do que no Brasil por esse serviço? Você vai pegar, então, o valor que se paga nos Estados Unidos, 25, e subtrair do valor que é pago no Brasil, 6. Portanto, vai chegar ali R$19 a mais, né, do que no Brasil. Quais países do gráfico cobravam em 2017 mais de 12 dólares pela internet pré-paga? Então você vai lá no gráfico e vê os países que têm valores pagos acima de R$12. Você encontra aqui então Colômbia com 13, encontra Reino Unido com 13, Colômbia com 14,1, Peru com 15,4, Austrália com 23 dólares e 10 centavos, 10 centes, né? E Estados Unidos com 25 dólares. Calcule a média dos valores pagos dos países do gráfico. Em qual país o valor pago era aproximadamente igual a essa média? Então, vamos lembrar do cálculo da média aritmética, né? Vamos somar todos os valores pagos por todos os países e vamos dividir pelo número de países. Então, o valor pago por todos os países está aqui, 1,2, mais 4, mais 5,9, mais 6, mais 6,8. Somamos todos esses valores e dividimos pelo número de países, 16 países. Então, a média vai ser 169,3 dividido por 16. Então, a média que todos os países pagaram foi de 10 dólares e 60 centes. Qual país se aproximou mais desse valor médio? Foi o Chile. Tá certo? O Chile, então, o valor cobrado era aproximadamente igual à média. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Muito bem. Veja só, pessoal. Aqui ele chama a atenção o seguinte, né? Note que para apresentar essas informações, optou-se por um gráfico de colunas, pois por meio dele é possível visualizar com facilidade o valor cobrado pela internet móvel pré-paga em cada país. Aqui ele apresenta, então, uma outra situação, né? Uma perfumaria lançou um novo perfume no mercado e registrou a média diária das vendas durante as 6 primeiras semanas, após o lançamento. Então ele marcou aqui a primeira semana, vendeu 12 frascos, na segunda semana vendeu 14, na terceira 15, na quarta 18, na quinta semana 28 frascos e na sexta semana 35 frascos. Ele construiu um gráfico, né, colocando aqui a média diária de frascos vendidos. Então, esse gráfico que foi construído foi um gráfico de linhas. Nesse gráfico de linhas, então, ele apresentou no eixo horizontal as semanas, da primeira até a sexta semana, e no eixo vertical a quantidade de frascos vendidos. Então, está aqui, ó, a indicação, a partir do gráfico de linhas, está indicando o quê? Uma tendência, né? Vejam que a tendência de venda desse perfume ao longo dessa semana está aumentando. Ele está aumentando a venda dele. Ele partiu de uma venda aqui na primeira semana de 12 frascos, e na última semana, na sexta semana, ele já pulou para 35. Houve um crescimento, né? Então é um gráfico que é bastante importante para indicar uma tendência do que está acontecendo. Faça os cálculos em seu caderno e responda as questões a seguir. Então, lembre-se que a média obtida
adicionando todos os valores do grupo e dividindo-se a soma pelo número de valores somados. Nessa situação, o número médio de frascos vendidos em cada semana deve ser obtido somando-se as vendas diárias e dividindo-se essa soma por 7. Muito bem. Aí ele pergunta aqui no item A. Com o lançamento desse perfume, havia inicialmente a expectativa de vender em média 20 frascos por dia. Analisando os dados obtidos nesse período, pode-se dizer que as vendas superaram a expectativa? Então, pessoal, nós temos que pegar aqui e somar todos os frascos que foram vendidos ao longo dessas semanas e dividir pelo número de semanas. Então, a primeira semana vendeu 12, na segunda vendeu 14, na terceira vendeu 15, na quarta semana 18, na quinta 28 e na sexta 35. Total de frascos vendidos, então, ao longo dessas semanas, dessas 6 semanas, foi de 120. Venderam 120 frascos. E foi ao longo de 6 semanas. Portanto, a média diária, né? A média diária seria uma média semanal, seriam de 20 frascos por semana. Desculpa, aqui é 125, tá, pessoal? Fiz um cálculo aqui meio furado aqui. Então, é 125, a somatória. E aí eu vou dividir os 125 frascos, né, por 60. Ou seja, dá uma média aí, por 6 semanas, né? 125 por 6 semanas, então a média semanal de 125 por 6 semanas, 20 frascos, é 20,8. Então aqui vamos colocar 20,8, que daria para a gente arredondar aqui para 21 frascos. Isso por semana. E aí vejamos a pergunta que ele fez, né? Eles tinham a expectativa de vender em média 20 frascos por dia. 20 frascos por dia. Se você analisar, se eles estão vendendo 21 frascos por semana, a semana tem 7 dias, concordam? Então, 21 dividido por 7, eles estão vendendo em média 3 frascos por dia. Estão muito longe, né, do objetivo que eles tinham inicialmente. Concordam ou não? Sim. Então, vejam só, né? Daquele objetivo inicial deles, né, a coisa ficou muito longe. No item B, quantos frascos foram vendidos na quarta semana? Na quarta semana, se você pegar aqui, foram vendidos 18 frascos. Então, deixa eu ver aqui. Quarta semana, 18 frascos. E ele quer saber, então, isso lá, 18 frascos na semana. Quantos frascos na quarta semana? São 18 frascos. Não sei porque colocou vezes 7 aqui. A média diária está aqui. Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Não tem nada a ver essa resposta que foi colocada aqui, não. 18 vezes 7. Os frascos que foram vendidos na quarta semana, está mostrando aqui, né? Quarta semana. Então, tem aqui 18 frascos vendidos. Não tem nada a ver essa resposta aqui, vezes 7, não, pessoal. Só 18 frascos mesmo. No item C, qual foi a diferença entre as quantidades de frascos vendidas na primeira e na sexta semana? Bom, na sexta semana, ele vendeu aqui 35. Ele está comparando, então, com a primeira semana, que foram vendidos 12, então basta fazer 35 menos 12. Essa diferença, então, é de 23 frascos. A diferença da sexta para a primeira, né? Então, 23 frascos. No item E, quantos frascos devem ser vendidos nas primeiras 4 semanas para que a média diária de frascos vendidos nas 10 primeiras semanas após o lançamento seja igual a 21? Então, vamos lá.
quantos frascos têm que ser vendidos nas próximas 4 semanas para que a média diária de frascos vendidos nas 10 primeiras, após o lançamento, seja igual a 21. Então, aqui, nós temos 6 semanas, né? Que foram medidas aí a quantidade. Depois, tem umas 4 semanas para nós vendermos frascos, né? Então, nessas 4 semanas, a quantidade vendida, né, vai ter que gerar uma média igual a 21. Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos, né, somar todos os frascos vendidos nas 6 primeiras semanas. Então, vamos somar aqui. 12 frascos na primeira, 14 frascos na segunda, 15 frascos na terceira, 18 na quarta semana, 28 na quinta semana e 35 na sexta semana. Foram 122 frascos que se vendeu até agora, as primeiras 6 semanas. Então, que conta que nós podemos fazer aqui? A média vai ter que ser igual a 21 frascos, né? Então, eu já vendi nas 6 primeiras semanas 122, mais as próximas 4 semanas, eu vou chamar então um valor X, que vai vender nas 4 próximas semanas. E a média disso, eu vou dividir então por 10, porque são 6 primeiras semanas, mais 4 semanas, dividido por 10, para ter a média. E essa média tem que ser igual a 21. Então, eu vou resolver essa equação para determinar, então, quantos frascos tem que ser vendido nas próximas 4 semanas. Multiplicando em cruz, né? Então, eu faço 122 mais x, 122 mais x. Quando eu faço essa multiplicação, o 21, claro, aqui embaixo dele tem o número 1, né? Vezes 1. Vai ser igual a 10 vezes 21, que dá 210. Passo o 22 para o outro membro, para isolar o x, mudando o sinal. X vai ser igual, então, a 210 menos 122. Portanto, nosso x, 210 menos 122, eu vou precisar vender, então, 88 frascos nas 4 próximas semanas, para que a média de venda nas 10 semanas, né, seja de 88. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Aí no item F ele fala, para que a média diária de frascos vendidos nas 10 primeiras semanas após o lançamento seja igual a 21, qual deverá ser a média diária de frascos vendidos? Agora nós pegamos 88 e dividimos então 4 semanas de 7 dias, né? Nós vamos então ter 28 dias. A semana tem 7 dias, eu tenho 4 semanas pela frente, nessas 4 semanas eu tenho que vender 88 frascos, então eu divido 88 por 28. O que nos dá uma média aí, aproximadamente de 3 frascos por dia, ao longo dessas 4 semanas. Tudo bem, moçada? Sim. Sim. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Posso avançar aqui? Pode. Bom, planejamento de uma pesquisa, interpretação e comunicação dos resultados, né? Então, aqui você tem a questão de você
executar uma pesquisa. Então, um ponto de partida que ele deu aqui a respeito da pesquisa, primeira parte que você tem aí, refere-se à coleta de dados, né? Veja um exemplo que foi colocado aqui, considere como exemplo parte do resultado de uma pesquisa cujo tema envolveu o consumo de frutas e hortaliças no Brasil, realizada pelo Datafolha em junho de 2017. Foram 2.089 entrevistados com 16 anos ou mais em 148 municípios brasileiros de todas as classes socioeconômicas. Então, consumo e frequência de alimentos, estimulada e única por alimento em porcentagem. Com relação a frutas, quem consome, né? 99%. Todos os dias, 39%. Quase todos os dias, dia sim, dia não, 29%. Uma vez por semana, 19%. Uma vez a cada 10 dias, e assim por diante. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eventualmente, e que não consome. Então está aí um gráfico, né, de frequência de consumo de frutas. Com base nas opções e respostas do gráfico, quais foram as prováveis perguntas propostas aos entrevistados para realizar essa pesquisa? Então, aí, que pergunta que eles fizeram para a pessoa para poder obter esse resultado, né? Perguntas que poderiam ser feitas seriam essas. Você inclui frutas em sua alimentação? Com qual frequência você consome frutas? Então, são as perguntas que são feitas para você poder construir uma base de dados a respeito das respostas, né? Caso o entrevistado afirmasse que consumia frutas, quais eram as opções de resposta que ele poderia escolher? Bom, se ele falou que consumia frutas, aí você tem que dar as opções para ele. Bom, você consome? Ah, consumo. Então me diga, todo dia, dia sim, dia não, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, eventualmente. Você tem que colocar, né, todas as opções, né, quanto à frequência do que ele consome. No item C, qual instituição realizou a pesquisa? Você viu que foi aqui o Datafolha, né? Quantos entrevistados? Você viu lá que foram 2.089. Isso em 148 municípios. No item D, analisando as porcentagens apresentadas no gráfico, verifica-se que a soma não é 100%. Explique o motivo. Então, pessoal, se vocês, né, fizerem a somatória dos percentuais entre as pessoas que consomem e que não consomem, você tem 100%. Isso significa que, de todos ali que disseram que consumiam, vejam as respostas, né? Consome, 99%. Comem frutas, os 99%. Mas teve 1% que disse que não. Olha aqui, ó, não consome. Tá vendo aqui? Então, como tem 1% que diz que não consome, 99% consomem. E dos 99% que consomem, foi aqui destrinchado a frequência, né? Se é todo dia, dia sim, dia não, uma vez por semana e assim por diante. Tranquilo, galera? Sim. Sim. Tá aí. Então, na sua pesquisa, você tem que definir toda a população que vai ser consultada ou se apenas uma parte dela, né? Essa população que você vai consultar é chamada de amostra. Na estatística, né, população é um termo que é abrangente, né? Então, você vai ter sempre uma amostra para você poder fazer a sua pesquisa. Essa amostra tem que ser representativa, quer dizer, se ela é representativa, ela reúne as mesmas características da população, para refletir o que está acontecendo com ela, né? Se você tem uma amostra que não é representativa, os resultados da pesquisa podem ser tendenciosos ou não confiáveis. Então, aqui no item A, ele pergunta qual parte da população foi desconsiderada na pesquisa sobre o consumo de frutas e hortaliças. O pessoal que tem menos de 16 anos. Só fizeram a pesquisa com os maiores de 16, né?
E qual foi a amostra? A amostra foi de 2.089 pessoas da população brasileira, né? Com 16 anos ou mais, de 148 municípios e de todas as classes socioeconômicas. Essa foi sua amostra. Então, dá para perceber o seguinte aqui, né, pessoal? Você tem pesquisas que são estimuladas. Quando você, então, faz a pergunta vem, né, ela vem acompanhada de opções de resposta, que a pessoa pode escolher dentre as opções. Então, aí você tem a resposta que é chamada de única. E tem as pesquisas que são espontâneas, né? A pergunta não vem acompanhada por opção de resposta. A pessoa responde da forma que ela melhor entender. Tranquilo até aqui, galera? Sim. Então, voltando ao gráfico das hortaliças, né, o que ele coloca aqui para nós é o seguinte. O Brasil era o terceiro maior produtor de frutas no mundo naquela época. A recomendação da OMS para uma dieta saudável é o consumo diário de 400 gramas ou 5 porções de frutas por dia. Com essas informações, conclui-se que o Brasil estava muito longe dessa dieta ideal, pois somente cerca de 39% dos brasileiros tinham o hábito de comer frutas diariamente. Com base nessas informações, é correto afirmar que mais de 1.000 entrevistados consumiam frutas diariamente? Justifique a sua resposta. Então vejam, pessoal, não é verdadeiro, porque se 39% dos entrevistados, aplicados naquela quantidade que nós tínhamos lá na nossa pesquisa, vejam que a quantidade de pessoas que nós entrevistamos aqui foram 2.089. E se você aplicar essa porcentagem em 2.089 pessoas, com relação a 39% desses 2.089, nós vamos chegar em 815 pessoas, e não mais de 1.000 entrevistados. No item B, ele pede com os colegas e o professor realizar uma pesquisa em sua turma com relação ao consumo de frutas. Depois de todos terem respondido a pesquisa, registre na tabela as informações, os totais obtidos. Em seguida, calcule as porcentagens. Então, aqui vocês podem fazer uma pesquisa aí com os colegas depois, ou com os amigos, com os parentes, né? E vocês veem, então, as quantidades, né, ingeridas de frutas e as porcentagens. Pode construir um gráfico de barra com relação a esse exercício e escrever um pequeno texto, né, comparando os resultados que você obteve com o que é recomendado pela OMS. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Beleza, galera. Vou parar por aqui hoje, que eu vou ter que explicar os gráficos de setores. Na próxima aula a gente arremata esse assunto aqui, beleza? Beleza. Moçada, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, professora. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, galera. Um abração.